A paz do Senhor, a paz de Deus, Deus abençoe a todos. Eu vou estar falando aqui hoje sobre coisas que você pode e deve estar fazendo enquanto aguarda a sua própria restauração, a restauração do seu relacionamento, do seu casamento, dos seus filhos, e são coisas para a vida. E eu preciso do óculos para ler, mas o óculos me atrapalha no vídeo. Então, o que acontece? Quando você está realmente buscando pela restauração, existem coisas que você deve se ater, principalmente quanto ao seu egoísmo. Quanto ao seu egoísmo de pensar somente em você e de não pensar em outras pessoas. Você quer que o seu pedido seja atendido, que Deus faça para ontem, né? E você não se preocupa que as outras pessoas também têm necessidades, pedidos, anseios. Quanta gente faminta pela palavra, faminta em vários outros tipos de desertos, né? Quanta gente precisando de ajuda. E você consegue atingir o seu alvo muito mais rápido quando você começa a ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. O deserto é para nos aproximar de Deus, primeiramente, mas também se submeter à vontade dele. E se submeter à vontade de Deus requer alguns passos, requer algumas coisas que a gente precisa fazer. Primeiro, a gente deve ter uma comunhão íntima, profunda com Deus. Conversar realmente com Deus. Isso é um ato de fé. Isso é um ato de fé. Não é qualquer pessoa que fecha a porta e conversa com Deus e não faz alarde sobre isso. Tem gente que vai e ora, mas depois tem que falar o dia todo que hoje de manhã eu orei. Porque assim, não fez com fé para Deus. É como conversar com um amigo, uma conversa íntima, e não sair falando para ninguém sobre o que conversou. Então, é um passo de fé, ter comunhão íntima, verdadeira com Deus. Antes de você ser um canal para os outros, é preciso estar cheio da presença de Deus. Em João, capítulo 15, versículo 5, fala que permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Sem mim, nada podeis fazer. Então, buscar estar cheio de Deus, da palavra dele, dos ensinamentos dele. Ore, leia a palavra, busque intimidade com Deus. Um vaso só transborda se estiver cheio. Então, você consegue falar e ensinar quando você está cheio. Hoje mesmo, eu vou fazer um estudo na minha igreja. E eu tenho que me preparar para esse estudo. Eu estou fazendo um curso na minha igreja e uma das regras do curso é que os próprios alunos dão as aulas. Tem o que conduz isso, mas quem dá a aula são os próprios alunos. Então eu tenho uma semana para me preparar para a aula que é no sábado. Então você aprende muito mais ensinando. Isso é uma regra básica da vida e que bom que a igreja entende isso e coloca as pessoas para ensinar. Por isso que eu ensino nos meus vídeos, muitas vezes, você a também fazer vídeos na rede social que melhor que você mais se adapta. Porque nem todo mundo é aqui pro YouTube. O YouTube tem alguns parâmetros, tem algumas regras e tem várias coisas. O Shorts é o que mais explode, vai mais longe, mas tem que ser algo muito rápido e chamativo. E para monetizar precisa muito mesmo. Então tem que ser algo que seja do interesse do público. Então, para você transbordar, você precisa primeiro estar cheio, muito bem cheio. Em segundo lugar, você precisa amar as pessoas. Amar as pessoas como Deus, como Cristo. Cristo deu a vida por elas. Então você vê aquela pessoa, o seu cônjuge, a OM, o H, vê aquelas pessoas como Deus os vê. Imagina que Cristo deu a vida por eles, deu a vida por ela. Imagina quanto amor Cristo tem pela alma deles.
Então se coloque no lugar de Deus e imagina o quanto amor precisa ter pela salvação daquelas almas. Então você sabe que orar pelos inimigos foi o boom para Jó sair do sofrimento que Jó estava. Então você orar por essas pessoas, por mais que você ache que eles estão te perseguindo, mas eles estão te forjando a crescer espiritualmente. Amar, ouvir, cuidar e ajudar. Muitas vezes é muito mais poderoso do que ensinar, do que falar. Então, nisto conhecerão que são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Você só pode ser chamado discípulo, amado do Senhor, se você tiver comunhão uns com os outros. João 13:35. Então, se fortaleça de toda a armadura de Deus, que está em Efésios 6:10, e seja instrumento de Deus na vida das pessoas, porque senão ele já tinha destruído, né? Ele já mandou dilúvio, ele já mandou fogo do céu, como foi com Sodoma e Gomorra. Ele já destruiu nações inteiras, povos inteiros. E pode, né, o Brasil é um país amado do Senhor e ele pode sim fazer com que metade morra numa pandemia ali. Então, Deus dá a vida, Ele dá o fôlego de vida e Ele pode tirar o fôlego de vida. Isso é primícia de Deus e nós não podemos acrescentar um côvado à nossa vida. Então, se o outro está vivo, é porque há amor e misericórdia de Deus ali. Então, a gente se colocar no lugar de Deus e ser o instrumento de Deus para a salvação dessa pessoa, isso automaticamente vai reverter como fruto para nós em nossa caminhada. Então, para você ser um instrumento de Deus e ser um cristãozinho, né? Cristo é o modelo. O cristão, ele é um cristãozinho, modelo de Cristo. Senão não é cristão. Então poderia ser chamado de outro nome, mas é cristão porque é um modelo de Cristo. Então se colocar no lugar de Cristo para salvação da alma das pessoas. Aí você, em terceiro, servir com os dons que Deus te deu. Deus dá dons a todos nós. Nem que for somente orar, mas fazer o bem não faz mal a ninguém. Fazer o bem faz bem. Cada um recebe dons diferentes para edificar o corpo de Cristo. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. 1 Pedro 4:10. Talvez o seu dom seja ensinar, talvez seja aconselhar, talvez seja interceder, talvez seja evangelizar, ou até algo prático, como ajudar materialmente. Talvez você tenha algo que você não usa que outra pessoa precisa. Então, a mente acumuladora, a mente da bagunça, ela é uma mente muito doente. Então, a pessoa fica guardando coisas. Então, fazer uma faxina em si e no seu ambiente ajuda muito a ter uma limpeza espiritual. Então, e também pode beneficiar de ajudar outras pessoas. Seja um testemunho vivo. Então, Deus está trabalhando na sua vida para estar buscando a restauração do seu casamento. E nisso você pode ser um testemunho vivo do que Deus tem feito em sua vida, como você tem sido transformada e pode, com esse testemunho, já estar ajudando várias pessoas. As pessoas precisam ver Cristo em você, mesmo antes de ouvir. Então, mesmo antes de eu abrir a boca e falar, as pessoas precisam ver que Cristo está em mim, está na minha vida. Vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Mateus 5, 14 a 16. A sua vida pode ser o único evangelho que alguém vai ler. Então, alguém vai ver no seu exemplo um modelo a ser seguido. Talvez a sua própria vida seja um modelo a ser seguido por outras pessoas.
Ore e interceda pelos outros. Oração pode abrir caminhos onde nossas palavras não chegam. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Tiago 5,16. Seja um intercessor. Leve pessoas diante de Deus em oração, mesmo que elas nem saibam. Elas não precisam saber que você está orando por elas. Você está orando por elas porque você sentiu que deve orar. Mais cedo ou mais tarde, talvez você compartilhe com elas. Por isso que é bonito um caderno de oração. Você pode ali então mostrar, olha quantas páginas para trás, olha, eu já estou orando por você ali, ó, desde tal data. Então a pessoa vai começar a ligar as datas e vai, nossa, a partir daquele momento as coisas começaram a mudar em minha vida. Caderno de oração é muito bom. Compartilhe a palavra e o evangelho. Não guarde só para você. Marcos 16,15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Testemunhe o que Deus já fez na sua vida. Compartilhe versículos. Fale do amor de Jesus. Não é só colocar aquele versículo na rede social. E as pessoas que te conhecem sabem que aquilo ali não condiz em nada com o que você vive, faz ou é. Porque o nosso viver fala mais do que as palavras, muitas vezes. Para ser um instrumento de Deus, você primeiro precisa estar disponível para Deus. Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações dispostos. Quando você se coloca à disposição, Ele mesmo te capacita. Isso mesmo. Se você se dispõe a ser instrumento de Deus, Ele vai te capacitar. Ele vai colocar mecanismos ali para você ser capacitado. Ore sempre a Deus. Eis-me aqui. Usa minha vida para ser luz. Consolo e esperança para aqueles que o Senhor colocar no meu caminho. Que eu diminua e o Senhor cresça em mim. Amém. Então, é muito egoísmo a gente querer pensar na restauração somente da gente, na vida da gente, e não querer que isso abranja todos os setores da nossa vida. Os colegas de trabalho, as famílias, a família dele, a família dela, a família da UEM, ela mesma. Então, seria muito egoísmo eu querer que seja tão único e exclusivo só para mim. Eu tenho que querer essa restauração para todos. Todos devem conhecer o Evangelho. Então, orar por todo esse círculo de pessoas, de amizades, é fundamental para que Deus olhe para você e fale, olha a minha serva, justa e fiel. Ela tem feito a minha vontade, eu vou atender o seu pedido. É muito mais rápido o caminho quando você se dispõe a ser instrumento também na mudança das outras pessoas. Imagina quantas pessoas estão orando igual a você, por ajuda, por várias coisas, precisando de alguém para ouvir, precisando de um conselho. Talvez você seja essa pessoa que Deus quer usar. Apenas se disponibilize. Fale para Deus, eu estou aqui, eis-me aqui, usa-me porque for da minha capacidade fazer, do meu tempo fazer, já que agora eu tenho tempo, né? Tempo é o que geralmente as pessoas que estão no deserto mais têm. Então, é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. Esteja disponível para ser a resposta de oração de outras pessoas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.